nona edição do podcast Na Real com Karine Moura. E a gente está aí com uma convidada que tem muito repertório. Ninguém melhor aí, né, para falar de seleção, colocar as pessoas certas, mapeamento. E a gente vai falar um pouquinho como montar um time que seja de alta performance, um time que é coerente ali, né, com o fit cultural. E aí a gente vai começar apresentando, tá? Né? Vou deixar você se apresentar, porque você é a melhor pessoa para se apresentar, né? Sua bagagem, vamos lá. Então, eu sou Maria Lúcia, eu gosto de me apresentar falando que eu sou psicóloga, é o que eu mais gosto de fazer na vida. Mas eu trabalho há mais de 40 anos em recursos humanos, fiz mestrado e doutorado, encarreirei também na área acadêmica, hoje sou professora da Fundação Getúlio Vargas e trabalho muito com consultoria na área de gestão de pessoas. Hoje é nosso dia. Dia hoje do psicólogo, é nosso dia. Né? 27 de agosto. Aí, parabéns para nós, para todos os colegas de profissão. Parabéns para todos. Que estão aí trabalhando, né? Desenvolvendo pessoas, desenvolvendo organizações. Bom, na real, a gente está na nona edição, é um por mês, e a gente vai começar falando assim, como selecionar a pessoa, né, certa para o lugar certo. É um clichê, mas é o melhor. Eu falo que quando a seleção é bem feita, todo o trabalho, né, que vem depois, ele se torna muito diferenciado. E quando a pessoa ela já entra na organização fora do perfil, que isso dá um trabalho muito grande, principalmente aí para o setor, né, de T&D, para o RH, o nosso público é liderança, RH. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, né, até um pouquinho da sua jornada aí de quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Não se contar estágio, né, gente, tem mais de 40 anos. 40 anos. Eu tô com 48, você tem 40, então com 8 anos aí... Eu já trabalhava. Já trabalhava com empresa, sempre. Eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos, em psicologia, não tinha outra coisa não, né? E comecei como estagiária, com 19 anos. Então, já tem mais de 40 anos que eu trabalho com ele. Se contar o tempo de estágio, já tem mais de 40 anos. Bacana. Bom que é muita bagagem para contar pra gente. Mas eu tenho uma premissa básica, Karine. Eu sou favorável ao processo de demita na seleção. Tá? O melhor momento de você demitir um colaborador é na seleção. Eu estou há mais de 40 anos em RH e eu faço seleção sistematicamente. Nunca deixei de fazer seleção. Nunca. Tá? Você pode galgar outros patamares, tá? Porque esse cuidado com as pessoas certas para a sua empresa, esse clichê que você falou, ele é fundamental, extremamente pertinente. Tá? Não vai deixar de ser, e a gente precisa ter as pessoas alinhadas, o que você chamou de fit cultural, né? Nós temos que ter as pessoas alinhadas ao nosso negócio. Cada empresa tem a sua cultura, os seus valores, as suas crenças, e pessoas alinhadas já vai ter problema, já vai ter conflito. Então, se você tiver pessoas alinhadas, mais alinhadas aos valores e à cultura, à posição, você vai evitar muito ruído na comunicação. Não tenho dúvida disso. E o brasileiro não demite. Tem muita dificuldade para demitir. Percebo a mesma coisa no meu dia a dia. Né? Muita dificuldade para demitir. Às vezes, assim, já está passando a hora, né? Já tem um ano ali, vários feedbacks dados, estruturados, de forma correta, e continua, né? E aí eu falo muito assim, a importância, eu falo que a seleção é como se fosse um quebra-cabeça. E aí tem todo, né, uma história ali, e tem as pecinhas que já existem na empresa, já tem a cultura, etc. Já tem a foto que você precisa chegar nela, né? Como quebra-cabeça, aí fazendo uma analogia. E quando você coloca a pecinha e a pecinha não encaixa, estraga a pecinha também. Dá dó até da pecinha, porque você tem que ali que quebrar, às vezes, ela ali para ela encaixar. Exato. Então eu falo que é ruim para os dois, né? Porque a foto não fica bacana, porque não está encaixando. E é ruim também para a pessoa que entra numa cultura que não tem nada a ver com ela, com valores que não tem nada a ver, muitas vezes a função, né? E aí você nada muito contra a maré, muitas vezes. Porque eu falo, a gente vai falar muito de perfil comportamental, mas imagina você colocar uma pessoa que tem falta de atenção,
em uma função que o tempo todo a É. atenção dela é testada. Então, o É. ponto fraco dela É. deveria ser o ponto forte. É. E aí é como se ela estivesse nadando mesmo, né? É. Contra a maré. Contra E é a muito maré. cansativo no final do dia isso. Você ser uma pessoa que você não é. É. É um teatro ali, né? É. Então, a seleção é fundamental para a gente colocar realmente ali no barco, É. né, as pessoas que realmente... Para onde a gente está indo? Ponto A e ponto B. O que a gente quer? É. Como que as pessoas que estão acompanhando a gente? Representantes aí até dos donos, né? Dos líderes. É, exato. Mas isso que você falou, é isso que está gerando tanto o problema da saúde mental. As Uhum. pessoas desalinhadas com a empresa, e aí gera estresse, todo mundo estressado, e aí intensifica esses processos de saúde mental que a gente tem evidenciado tanto, né? Ontem, uma aluna, eu terminei uma disciplina ontem na FGV, de autogestão, e uma aluna comentando, eu falando sobre esse processo de demissão, ela falou: Pois é, eu tive uma colaboradora que ela não estava bem, eu fui na diretoria e falei: Não quero ficar com essa pessoa, ela não atende, ela não vai resolver. E aí, com muita dificuldade, a gerente dela, a diretora dela, deixou ela demitir. Aí, quando ela foi conversar com a pessoa, aí ela: Ai, pelo amor de Deus, eu tenho criança pequena, não me demite, não. E ela falou que já havia dado vários feedbacks, mas a menina não alinhava. E aí, a diretora falou com ela: Não, não demite então não, dá mais uma chance. Aí ela pegou e deu mais uma chance. E aí ela relatou esse case ontem. Aí ela deu mais uma chance, a menina foi, e ficou com ela, no processo mais um tempo, e aí viu que não adiantava mesmo, não alinhava, foi na diretoria de novo, então a diretoria falou: Pode demitir. Quando ela chegou para a menina para falar com ela, para demitir, que não vai ter jeito, que você não alinha e tal, "Tô grávida". E Ah, aí você vai amargar esse colaborador, tá? Mais 14 meses, dependendo da convenção coletiva, até mais tempo, nossa. tá? É o que acontece, a dificuldade que a gente tem. Aham. Então, eu sempre recomendo, procure as pessoas alinhadas, até Uhum. porque vai reduzir esse estresse também, que você está comentando aí, que a pessoa fica muito estressada também. Uhum. É ruim. É como se você não fosse aceita naquele ambiente. É, Né? Quando a pessoa dá é, feedback o tempo é, inteiro para você, é, que está insatisfeito com você, é, é como se a pessoa falasse, né, eu tenho que mudar. é, Mas até que ponto, né, que é, muda? Eu falo assim que o processo seletivo, eu acredito muito na mudança das pessoas. é, Mas eu acredito mais até na melhora é, das pessoas é, do que numa mudança. Porque a gente tem uma perfeito, essência também que a gente tem que respeitar, que é nossa. A gente demorou tanto, né? Eu falo, perfeito, demorei tanto tempo para ser quem eu sou, né? perfeito. Então, assim, eu mudo ali um ou outro, cada processo ali é uma mudança, Concordo. mas é uma coisa que não é do dia para a noite também. Não é com treinamento de 8 horas, não é com Não, treinamento de 10 horas. não, não, não. Para você melhora. É, Mas é o é, suficiente? não. Tem vezes que a gente tem aquela expressão, né? Se ele precisa melhorar muito para ficar mais ou menos. É, Então, assim, mas não é melhor para quê, né? é, Às vezes para o cargo, para a é, empresa, ali num outro contexto, a é, pessoa. Eu já vi acontecer em empresas que eu trabalho, do funcionário pensarem em mandar ele, né, demiti-lo, e aí um outro setor quis, e ele virou funcionário do ano, na pois, mesma empresa. é, Mas por quê? Mudou de cargo, é, mudou de função e é, mudou de liderança. é, Era uma pessoa que foi meio que do financeiro para o comercial. é, E aí outro líder, é, outra exigência, outra soft skills, é, hard skills. é, E aí, do pior, vamos dizer assim, do setor, ele é. virou o melhor da empresa. Olha que Então, às vezes, beleza. acontece também. Também, Às vezes perfeito. a gente demite, mas ele continua na organização e dá muito É, certo. E tem uma jornada, é, né, de sucesso ali. Tem é, esses casos, por isso que a gente tem... O nosso trabalho é muito bacana, é, quando bem feito, né? Assim, profissionais de RH é, aí. é, Mas começa tudo pelo processo seletivo. é. Porque isso que a E gente está falando já exige uma sabedoria é, maior, uma sensibilidade é, maior. Mas quando você já coloca uma pessoa ali que já tem mais ou menos ali os é, valores, né? Que quer mais ou menos as mesmas coisas, se é uma empresa de inovação, gosta de é, criar, gosta de é, mudar. Imagina você colocar numa empresa é, que é de inovação, que muda o é, tempo todo, uma pessoa que gosta muito de é, rotina, organização totalmente é, e detesta mudança. é, Então, temos problema aí, né? é.
E ninguém muda ninguém, né? Você sabe disso, né, Karine? Não é Uhum. treinamento que vai te mudar, não é curso que vai te mudar, tá? Eu sempre digo, por que que eu começo com meus cursos de liderança com autoconhecimento? Porque liderar é entender de gente, tá? Você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é entender de pessoas, entender de gente. Quando você entende de gente, você consegue obter resultado por meio das pessoas. E a primeira coisa que você tem que fazer é entender de você mesmo. Entendendo-se, você vai entender melhor as outras pessoas. E isso que você disse, a missão do líder é colocar as pessoas certas. Mas já que você tem um colaborador que está dentro da empresa, a sua missão é ser líder coach, tem que desenvolvê-lo. Esse relato aqui da Karine, muito importante, resgatou uma pessoa que Uhum. já estava, né, provavelmente queimada na empresa e foi para uma outra área e se tornou o colaborador Referência. do ano, referência. Então, é muito importante saber quais são as suas habilidades, suas competências, suas soft skills, né, suas hard skills, e também assim a liderança, você também citou isso, mudou de liderança, ele se Uhum. alinhou melhor com outro estilo de liderança e obteve melhores resultados, né. Uhum. Que é a questão do quanto mais alinhado você tiver ao líder, É, principalmente, a questão do engajamento é muito isso. é, Engajamento, comprometimento não, você tem é, responsabilidade pelo cargo, pelo que você faz, independente se você gosta muito do líder, é, você gosta muito da empresa, mas você é comprometido, você faz ali, né, e cumpre a necessidade. A questão do engajamento tem que passar muito por aí. Acreditar muito, né, o que a é, empresa tá é, realmente propondo ali, é, você também está alinhado é, com isso é, e principalmente com a liderança. é, Tem aquela pesquisa que fala, né, quando você pede demissão, é, você geralmente pede demissão por causa do líder, muito é, mais do que pela empresa, muito né. mais, Então, assim, quem entra na justiça, a é, maior parte das pessoas que entram na é, justiça, entra por causa do líder imediato. perfeito. Então, a figura do líder é sempre É. muito Ah, é importante. essencial. Por isso que a gente investe tanto nas lideranças, É. porque ele é um facilitador, né, um multiplicador. Quando ele está mais alinhado, entende mais do perfil dos colaboradores dele, entende mais da empresa, como engajar os colaboradores, entende as necessidades, porque ninguém motiva ninguém. Como ninguém muda ninguém, ninguém motiva ninguém. Outra falácia, né? Motivar, você consegue entender as necessidades das pessoas e Uhum, atendê-las, né? Aí uhum. você consegue mobilizar pessoas. Quando você entende, e cada profissional, em cada faixa etária, cada nível tem necessidades distintas, tá? Gerações, né. Aham, Diferentes, né? aham, necessidades diferentes. Além de mudar conforme o momento da sua vida. Às vezes você está enfrentando um problema grave pessoal, isso vai impactar nas suas necessidades. Você está precisando mais de um atendimento de necessidades básicas, porque você precisa de Uhum, um plano de saúde, você vai precisar de outras coisas, e você está lá num patamar elevado. Volta para a base da pirâmide. Então a uhum. gente tem que entender. E quando a gente fala também de processo seletivo, tem uma pesquisa na Google que eu lembro que era eu não vou lembrar muito o nome do livro, mas depois eu coloco, né, na edição a gente coloca, porque aí eu pego lá até lá em casa. Mas fala que a gente seleciona quando a gente não tem conhecimento técnico, tá? Igual a gente que trabalha com isso, É, essa pesquisa não se encaixa, né? RH não se encaixa. Mas a maior parte das pessoas, quando elas fazem processo seletivo, em menos de 5 minutos, numa entrevista de 1 hora, ela já escolheu a pessoa que ela vai querer. é, Os 5 primeiros minutos, e é, até os primeiros é verdade. minutos É, mesmo, 2 minutos é, ali, ela já fala: "Eu gostei". Depois, os 55 minutos próximos é é, confirmando o que você já chegou à conclusão. é, E o cérebro engana, porque muitas vezes ele vira e fala assim: é, "Ah, ela falou desse jeito? Ah, mas deve ser porque ela tá nervosa por causa da entrevista". Mas por quê? Porque você já apaixonou com a pessoa. é. Quando você apaixona, a Isso. pessoa dá sinais. Eu falo que todo mundo É, dá sinais. dá. "Ah, mas não deu". É, Deu. Mas às vezes você apaixonou tanto, você é, quis tanto e já é, chegou à conclusão e tá tão é, difícil o mercado, né, é, as pessoas falam isso, é, que ali você ignora os é. sinais. E aí depois
e a gente vê. Então, 5 minutos é muito pouco, né? Para você ali chegar à conclusão. Para tomar a decisão. E também, a maior parte dos líderes, quando ele não é formado nessa parte de seleção por competência, porque o líder, ele pode fazer treinamento disso e ficar muito bom. Ué. E ele deveria, porque a maior parte do tempo o líder tem que estar selecionando e desenvolvendo pessoas. Se ele fizer uma boa seleção, ele vai gastar menos tempo até né, com a parte aí de desenvolvimento. Claro que isso faz parte, mas menos, porque né, não vai ser uma coisa muito forte assim. E aí tem aquela pesquisa que fala que 90% das pessoas que saem da empresa, que desembarcam, é por causa de competência comportamental. Mas que elas entram na empresa geralmente por competências técnicas. Que é hard skills. E aí a gente pensar, um líder que ele não é treinado para a parte comportamental, o que ele vai olhar? Parte técnica. E aí ele vai selecionar aquele currículo bacana lá, vai falar, não, o que precisa? Vai fazer só entrevista a parte técnica, muitas vezes nem tem um RH na empresa, ou uma pessoa que faça isso. E aí quando entra, a gente vê, por que foi demitido? 90%. E nos meus treinamentos, quando eu falo isso, antes de falar a pesquisa, eu viro e falo assim, gente, vamos pensar as 3 últimas pessoas do setor de vocês que foram desligados. Pensaram? Pensando, tal. Foram por parte técnica ou por parte comportamental? Eu te falo que até mais eu escuto que foi comportamental. Então, essa pesquisa que a gente vê acontecendo, a gente vê na prática também que isso acontece. Porque eu acredito muito também que quando a pessoa ela quer muito as coisas, é muito determinada, é muito disciplinada, que aí entra a parte comportamental, ela busca a parte técnica. E aí, por isso também que eu acho que essa pesquisa é tão alta para a parte de comportamento, né? Porque quando a pessoa quer, eu falo que ninguém segura um determinado. Não. Uma pessoa que quer mesmo ali, que vira noite, que faz. Claro que tem algumas competências, mas aí entra no comportamental também. Por exemplo, falta de atenção. Às vezes é uma coisa fisiológica, né? Alguma coisa química ali, alguma coisa que é mais forte. Aí, ok, porque mesmo que ela queira muito ali, é uma luta muito grande. Que é o nadar contra a maré, né? Às vezes ela fica muito cansada, porque ela tem que ter atenção o tempo todo, e ela na verdade, ela não tem muito. Não tem repertório para isso. Mas tem um livro do Robbins, 61 Verdades em Gestão de Pessoas, que ele tem uma citação lá que ele cita, contrate pessoas com valores. E na Disney, a contratação é por valores. Você contrata as pessoas pelos comportamentos alinhados à cultura da Disney. Eu participei de um programa durante algum tempo, uns 5 anos lá na Disney, em Orlando, com a Seeds of Dreams, e a gente aprendeu uma coisa muito interessante sobre como que é selecionado as pessoas na Disney. Eles contratam as pessoas alinhadas aos valores deles. Tem um case de uma senhora numa loja, aí a senhora, o vendedor fala com ela assim, a senhora sorri, porque a senhora trabalha na Disney? Aí ela responde para ele, não, senhor, eu trabalho na Disney porque eu sorrio. Porque eu sorri. Que legal. Porque, na verdade, são os valores. Porque técnica você ensina. Tem uma pesquisa do Instituto Ecossocial que atitude, hábitos e características de personalidade são mais difíceis de serem modificados. Tá? Conhecimento você adquire, gestão do tempo você adquire, técnicas você adquire, mas é mais difícil mudar o comportamental. Tá? E por isso que eu reitero, liderar é entender de gente. Se você não entender de comportamento humano, não entender de pessoas, você vai obter menos resultados. E é o que a Karine falou. Quem seleciona é o líder. Tá? E a martelada final é dele, né? Não, é ele que tem que... nós somos, tem que escolher quem que vai trabalhar com ele. Nós né? somos assessores. Tá? E eu recomendo você trabalhar mais com fatos e dados, com evidências, para sair desse jargão que você está falando aí. Achismo. Os 5 minutos me encantou e achou que a pessoa vai atender. E você falou uma outra coisa muito importante, aprenda a ler os sinais. Todo mundo dá sinais, eu sempre falo isso. Todo mundo dá sinais. As pessoas dão sinais. Aprenda a ler os sinais, presta atenção no que ele está te emitindo, presta atenção nisso.
E você começou falando, né, do debita na seleção, uma frase, gostei demais da sua frase, adorei. E eu vejo o tanto que as pessoas têm dificuldade. Eu tô passando muito por isso. Assim, de estar na empresa, às vezes começa um trabalho, e aí eu vou escutando, né? Ah, a pessoa tá fazendo isso, tá fazendo desse jeito, o comportamento dela é esse, que não sei o quê, e fala um monte de coisa. Aí, tá, mas você já deu feedback? Já, várias vezes. Quantas vezes? 1, 2, 3? Aí, às vezes, eu até falo assim, tá, eu sou ela. O que que aconteceu? Como que você falou com ela? Porque às vezes eu falo assim, ah, talvez tá dando feedback de uma forma que realmente ali não, né, não tá mudando o jeito dela de pensar e tal. Aí eu falo assim, você falou desse jeito? Desse jeito. Ela não mudou? Não mudou. Tem quanto tempo que ela tá assim? Ah, mais de 1 ano. Eu falo, você tá com essa pessoa ainda? Totalmente assim, né? Olha o desgaste que você tá tendo com essa pessoa. E às vezes a pessoa, gente, é um estagiário, é um auxiliar. Eu falo, não, mas você tá cansando até. Às vezes o líder tá cansando, assim, tá no final do dia esgotado. Eu falo, não tem como, né? Assim. E Mas aí é eu fico difícil. impressionada. Mas eu escuto isso muito, muito recorrente. Assim, ah, desde que entrou, tá? Assim, às vezes eu escuto isso. Olha. Ah, desde que entrou, deve estar aqui uns 5 anos. Agora ele piorou, mas sempre foi assim. Eu falei, gente, e que dificuldade das pessoas, assim, tomarem uma decisão, né? Eu comentei isso em sala de aula ontem, e um aluno que é gerente geral de uma grande empresa, ele comentou que mandaram embora uma pessoa que deveria ter sido mandada há 15 anos atrás. Olha. Você falou 5, tá? Ele falou assim, 15. ele deveria ter sido mandado há 15 anos, entendeu? E depois que toma a decisão, contrata outro e fala assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Foi muito mais simples do que eu imaginava. Mas o brasileiro, Karine, ele é altamente social. Ele adora pessoas, adora seres humanos. Então, ele tem muita dificuldade de enfrentar conflito. Esse conflito de ter que demitir, porque não é só... no Brasil, a cultura do assistencialismo é muito grande. Então, quando eu vou te mandar embora, você vai mandar embora a Karine, pelo amor de Deus, a sogra dela mora com ela, o marido dela está desempregado, os apelos são muito grandes, né? E aí você fica naquele constrangimento, como é que você vai fazer isso? Você não demite, tem muita dificuldade. Esse conflito, né, esse ônus, essa culpa que você fica com ela, você não quer ter essa culpa. E aí tem que pensar isso, já que a pessoa tem uma sogra que mora na casa dela, tem um filho que depende dela, tem não sei o quê, aí que você tem que ser excelente mesmo, você tem que dar o seu melhor todo dia, porque olha o tanto que você está precisando daquele emprego, daquela função, né? Você tem boleto para pagar, eu costumo dizer... E é muito doido isso, você pensar assim, que você está responsabilizando por uma coisa que ela não está fazendo, né? O que precisa ser feito. Então, assim, isso também a gente tem que pensar. Você é professora, eu também sou professora. Às vezes o aluno tira nota baixa e chega, né, falando da nota baixa e fala, professora, por causa de 2 pontos, por causa de 5 pontos, eu falo, não é 5 pontos, né? Já tem o mínimo lá que você não tirou e mais 5 pontos, né? Então, assim, como se a gente fosse responsável, né, por ter dado nota baixa e não ia tirar. E às vezes é só ele na sala inteira, né? Às vezes 2 pessoas. Dele, né? Então, como que a gente também terceiriza a responsabilidade? Até eu quero fazer um podcast sobre isso, porque eu falo que a pessoa que se responsabiliza já é metade do caminho andado, né? Assim, que pega a responsabilidade e fala, não, peraí, deixa eu fazer aqui. E isso é uma das competências que tem que entrar. Pessoa que vitimiza, terceiriza muito a responsabilidade. Justifica muito. Justifica muito. É complicado de você manter, né, no time, porque é um desgaste também muito grande, muitas vezes. Por isso que eu trabalho muito com autofeedback. Eu chamo de autofeedback. O Mapper, esse teste que eu trabalho com ele... eu quero que você fale bastante do Mapper depois. Não, eu faço uma devolutiva para a pessoa, né? Eu não conheço a pessoa. Eu não sei quem é. Ele que respondeu. Aí, quando ele obtém o resultado, aí isso alivia um pouco a liderança, porque o resultado foi ele quem obteve, ele que tirou aquele resultado. Né? E ele que respondeu. Ele que respondeu. E aí ele começa a se corresponsabilizar mais com as entregas, tá? Porque eu nem conheço ele nem me conhece. É neutro, né? E é com fatos e dados, porque tem evidências, tem métricas, né? Isso favorece
a pessoa conseguir alinhar mais o colaborador. Uhum. Não necessariamente o Mapper, pode ser qualquer outra ferramenta nessa linha, né? Uhum. Nessa linha de métricas de desenvolvimento. Você deve usar alguns testes que favorecem para você também, né? Eu faço muito avaliação psicológica também. É, E aí você olha muita coisa. Eu ué. falo que é um check-up que você É, faz ali, que você. Igual a gente faz de exame, é, igual você fala, meu colesterol tá alto, vou é, cortar açúcar, que não sei o que é, e tal, né? A gente faz uma avaliação psicológica, a gente olha tudo, inteligência. O tanto que a inteligência é importante também, é. né? Assim, uma coisa que às vezes é ignorada, É. mas esforço, mas quando a pessoa já tem uma inteligência, um raciocínio lógico, o tanto que isso ajuda também. Eu tenho uma filha de 11 anos que eu falo, filha, investe na matemática, ela tem uns exercícios de raciocínio lógico, eu falo, nossa, investe nisso, porque, nossa, o funcionário que tem raciocínio lógico que vai para a empresa, o tanto que isso é bom e o tanto que isso é importante, né? Até para ter um desempenho melhor, tudo, mas claro que entra aí também o esforço, né, dele. Mas eu vejo muito assim que a importância mesmo, né, da gente ter um perfil ali bem claro também, né? A gente vê assim, cada função exige determinadas qualidades ali, competências, e é importante, tanto que é fundamental a gente realmente ali fazer, né, um mapeamento. Então, a avaliação psicológica que eu faço é teste de inteligência, teste de atenção concentrada, teste de atenção difusa. Por quê? Porque às vezes a pessoa é muito concentrada para fazer uma atividade, mas ela não tem atenção difusa. E o cargo precisa. O que é atenção difusa? Às vezes, fazer uma coisa ali, depois fazer outra, prestar atenção no ambiente, né? Olho muito a parte da personalidade também, se tem equilíbrio emocional, e aí são vários testes que são validados. E juntamente com isso eu faço um mapeamento, que aí eu uso aí o Profile, eu falei que eu quero muito conhecer aí o Mapper, né, que eu tive contato só uma vez com o teste que você me mandou, né, eu fiz ali, achei interessante até pra gente ter o bate-papo aqui. E a gente precisa mesmo de instrumento, porque isso aí dá mais segurança. E eu vejo que isso é muito bom para as pessoas. Porque é até estranho falar, mas as pessoas não se conhecem muito. A gente se conhece muito porque faz muito teste, faz muita coisa, faz muita coisa que olha para si. Mas quantas pessoas ali que têm dificuldade? E aí, isso prejudica o processo seletivo. Porque às vezes você vai para fazer o desenho, o script da vaga. Né? Fazer ali. Aí você vai e fala. O que você quer? Qual que é o perfil? Me fala um pouquinho do cargo, o que faz. E a pessoa fala. Às vezes ela tem dificuldade de nomear o que ela quer. Às vezes eu até pergunto assim, tá, me fala 3 funcionários que você teve que você adorou. Me fala. Aí a pessoa fica super à vontade. Ali eu entendo o que ela gosta, o que ela quer. E me fala 2, 3 funcionários que não deu certo de jeito nenhum para você. Aí fala, nossa, por causa disso. Às vezes eu entendo muito mais o que ele quer, o que deu certo, o que não deu, o que ele tolera, o que ele não tolera. Muito assim, quem deu certo, quem não deu, ali ele fica à vontade e a gente entende muito o perfil que ele gosta, o que ele quer e tal. E claro que a gente pega a descrição de cargos ali, vê também, né, faz algumas coisas, mas eu gosto muito disso, saber assim, porque pode ser uma pessoa e tanto, mas não é boa para você. Não. Né? Isso eu falo de tudo mesmo, né? Entra casamento, entra tudo. E eu brinco que toda panela tem sua tampa. Tem. Às vezes a panela é toda torta. Tem uma tampinha toda torta ali que encaixa. E fica ótimo e fica perfeito. E esse é o processo seletivo. Quando a gente entende isso, entende o que o outro quer, né? O que a pessoa... Por isso que eu falo da transparência também. Quanto mais... Eu começo o processo seletivo falando isso. Seja o mais transparente possível. Porque aí, nós dois vamos ser felizes. Porque eu vou saber o que você quer, o que você gosta. Porque não adianta também ficar um mês na empresa e ver... É muito doído, né? O maior tempo você fica na empresa. Mais do que na sua casa, muitas vezes. Então, quanto mais você for sincero, transparente ali, mais é você importante. Tá alinhado. Já vai ter conflito, porque já vai ter problema mesmo. Problemas são inerentes à vida, né? E se ele puder estar mais alinhado à cultura, os valores, né? vai ser muito mais fácil para todo mundo, para a equipe, para o líder, para todas as pessoas envolvidas. Muito melhor. Vamos pensar, né, que a gente faz aí um processo. Vamos pensar que todo mundo que está ouvindo a gente faz um processo já usando teste, usando ferramentas,
fazendo uma entrevista comportamental, É, entrevista por competência, é, né? Bem aprofundada, cercando por todos os lados. Mas vamos supor que você colocou na empresa, né? E aí, às vezes, o jogo muda um pouco. Porque é, você vai sentir a coisa no dia a é, dia, é. né? Já ajuda bastante, mas ainda tem essa experiência que também, às vezes, é muito impactante. É. Quanto tempo que você acredita, pela sua experiência, que você deve esperar, investir, para realmente ver se a pessoa dá ou não dá? Quanto tempo você consegue ali, tendo um olhar atento, né? É. Ah, com 30 dias a gente já sabe se a pessoa vai se alinhar ou não. Por Uhum. isso que reitero, demita na seleção, porque isso é um desgaste enorme para a pessoa, para Para o você, time, né? para o time. Porque quando você demite uma pessoa, não é só a pessoa que fica magoada. Na verdade, o desdobramento maior fica para você, com a equipe Uhum. que está lá dentro. A equipe que investiu tempo, investiu. Uma pessoa contratada equivocadamente, Karine, tem uma estatística da Robert Half, uma pessoa contratada no Brasil custa R$ 18.000. Com esses salários médios que a gente tem aí, básicos, porque eu gasto tempo, eu pago a empresa de seleção, eu gasto meu tempo para entrevistar, eu gasto o tempo das outras pessoas para entrevistar, eu gasto meu tempo para treinar, eu gasto o tempo das outras pessoas para treinar. Então, em média, uma pessoa errada, ela custa R$ 18.000 para a empresa, no Brasil, nos Estados Unidos, US$ 15.000, tá? Uhum. Ou seja, mais ou menos a mesma É coisa, muito. né? Aham. Então, você está gastando, com esse turnover que a gente tem hoje, né? E as pessoas me falam muito: ah, mas tem apagão de gente, eu tenho que contratar de qualquer forma, porque tem apagão de gente, não tem como. Mas você vai ter um desgaste enorme, vai ficar cada vez mais É. estressado. Eu tenho um aluno que comentou comigo que a empresa dele levou 9 meses para contratá-lo, que ele nem esperava mais ser Nossa, contratado. 9 meses? É, porque era muito criteriosa, uma empresa Aham. internacional muito criteriosa. Todo mês ele ia lá e falava com Mas o isso é diretor. recente? Ou não? Não, 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 não. Ah, porque É, antes eu vi muito isso é, acontecer mesmo, é, assim. Mas hoje eu acho que é. já não é tanto, Mas né, eu assim não mais. diria que você vai levar 9 meses, tá? Esse Aham. case eu ouvi dele, uma empresa internacional, mas eu acho que as empresas, mesmo com apagão de pessoas, e eu tenho o hábito também de falar uma outra coisa, que é: se transforme em empresa escola, tá? Não adianta Uhum. você querer. Tem apagão de gente, as pessoas não ficam mais nas empresas, então contrata, crie procedimentos padrões, documente, treine as pessoas. Uhum. Vocês aí que estão nos ouvindo, treine as pessoas, tá? Crie procedimentos, porque já se vai sair, você já tem o procedimento padrão lá formado. Então, assim, contrata. Vou perder. Antigamente, os líderes não ensinavam, porque eles tinham receio de perder o lugar deles, que a pessoa ia ficar É. melhor do que ele. Antigamente tinha essa Ainda tem uns máxima. assim perdidos aí nas Ainda empresas. existem, A ainda gente vê de existem. vez Eu em quando. falo que o modelo de gestão no Brasil melhorou 15%. Eu, que tenho 40 anos de RH, te asseguro, 15%? melhorou 15%. Eu passei ontem um vídeo para os alunos que têm 15 anos, eles falaram: "Não é possível, professor, esse vídeo tem 15 anos". 15 anos, tá? Olha aí, é a mesma coisa que nós estamos falando. Aqui agora, o debate era o Não, mas é muito mesmo. pouco, né? Porque eu Melhorou. vejo tanto líder evoluindo tanto assim, Não, mas não é porque vejo. Não, veste a camisa não, ali. não é, a cultura ainda é muito Aham. radical, tá. Se você não se alinhar, você não sobrevive, você é expurgado do processo, é preciso alinhar, e também, às vezes, a sua zona de conforto. Uhum. Eu quero uma empresa assim mesmo, que eu não tenho muito o que pensar, eu tenho só que cumprir. Tem muita gente que também ainda tem esse interesse, é um movimento de 2 mãos, tá. Eu não Aham. vejo assim. Tem alguns expoentes, e as pessoas se queixam muito das novas gerações, porque eles não querem esse tipo de vínculo. Então, se você tem esse turnover alto que você tem, se transforma em empresa escola. Mas eu Forma, vejo. educa, Uhum. forma, educa, forma, educa. Perdeu, forma de novo. É uma Perdeu, forma de constante. novo. Não vai ter como. É a regra do jogo hoje.
É Por mais que você faça diferente. tudo para as É, pessoas ficarem, tudo assim, é, eu vejo que às vezes a pessoa está 1 ano na é, empresa, 2 anos na é, empresa ali, e já fala: "Não, eu quero é. novos desafios, que não sei o quê", porque muitas Menos, até é, menos tempo. tem empresa que até menos, Mas né. o Dado Schneider é um consultor que está lá no Instagram, ele se especializou nas gerações novas e ele fala que é necessário a gente fazer concessões. Nós vamos mudar. Antigamente, você levava 5 anos, 7 anos para ser promovido. O menino de hoje já deu 2 voltas ao mundo em 7 anos. Quê? Vou esperar 7 anos para ser promovido? Você ficou doido. Eu não, Uhum, tá? Ele mudou, ele mudou o modelo mental. Ele não vai ter que comprar imóvel, porque ele não vai ter filho, ele não tem esse vínculo. uhum. A gente tem que aprender mais a entender os perfis, É, tá? E ele fala uma coisa que eu concordo, integralmente, que é o seguinte: vamos ter que fazer concessões. Nós temos que fazer concessões para a nova juventude e os meninos também têm que fazer concessões. É um movimento de 2 mãos. é, E outra coisa que eu cito muito, o etarismo, né. é. A gente discrimina muito. Fez 40 Ah, agora tá anos muito diferente, né. Eu até não, vou fa não Não, acho tem muitas empresas agora que estão voltando com todo mundo. mas voltando 60 mais. ainda há discriminação, mas melhorou, deu uma Nossa, mas eu melhoradinha. tô vendo assim, eu escutei ontem um empresário falando: Hã. "A partir de hoje eu não contrato ninguém que tem menos de 30 anos". E ele assim, radical, nas Ah, redes sociais falando, ah, sabe: "Acabou, cansei", é, sabe, agora e eu vejo muita gente falando isso: "Ah, eu tô voltando aqui", tem um que aposentou, tá querendo voltar, e, semana passada essa semana eu liguei pra minha mãe, ela falou assim: "Ah, agora eu tô com uma funcionária aqui em casa, eu tô gostando muito". Eu falei: "Ah, é? Ah, é mais responsável, tem 60 anos e eu tô gostando demais. Essa semana ela tá trabalhando aqui e tal, já tem uma semana e eu vou falar assim que, nossa, tá ótimo". Então, aí eu falei isso com ela, eu falei: "Não, tanto que as empresas estão voltando é, é, muito, né, a chamar aí, então acho que tá até um pouco menos, mas depende da empresa, porque a é, empresa se tem muita tecnologia e é, tudo, já tem é, mais, né, mais dificuldade dificuldade. ali, a maioria, tá, lógico, tem É, as exceções, né, é. mas a maior tem mais dificuldade mesmo. Mas, há uma Mas discriminação ainda. ainda. Ainda É, há. é. Não, eu falo que diminuiu, tem algumas empresas que É, estão um movimento contrário, mas é, a maior parte tem é, ainda, né, discriminação. E o que que eu percebo muito também da geração de hoje? Eles ficam menos tempo, mas eles também pegam as coisas mais rápido. verdade. Então, assim, eles pegam muito rápido as É, coisas. Principalmente mudança, tecnologia, eles já são mais preparados. é, Então tem isso também, porque eu lembro que eu comecei a trabalhar em 2000 com RH. Eu lembro que tinha uma empresa que eu trabalhava que era 3 meses treinando para a pessoa começar a trabalhar. Então era 3 meses, ela entrava, o processo seletivo era isso aí, demorava a entrar, é, colocar a pessoa, depois 3 meses só treinando, deixava ela nem aparecer na empresa. é, Depois de 3 meses de treinamento, ela ia, porque demorava um tempo. é. Essa mesma empresa já não está assim mais. Hoje já é rápido. Então hoje as pessoas também, elas pegam, Mas elas hoje buscam não, informação se elas mas quiserem, né. hoje existem Tem tecnologias. tecnologia, É diferente, tem por exemplo informação não, acessível. o Mapper, por exemplo, ele responde em 15 minutos e o Uhum. relatório é online, tá. E quando a pessoa domina aquele teste, eu tenho alguns clientes, né, que usam para seleção, quando a pessoa é treinada, ele não precisa mais de aplicar, porque eu sou do tempo que eu ficava um dia inteiro aplicando teste de engenheiro o dia todo. É. Bateria E era cepa, mesmo. bateria DAT, Zulliger, tá. Aham. E além de fazer entrevista, PMK, você P pegou o PMK lá, 1 hora PMK, de PMK, né. exatamente. Então, eu Cansava até, né. eu levei anos, fiquei anos fazendo isso, 3 É. anos, como A gente estagiária. mesmo, tanto que a gente É, demorava, né. não, a gente mesmo. Então, assim, mas Aham. existem hoje outras ferramentas, você mesmo trabalha com Profiler, que é num minuto. É. Se bem que 7 minutos, 5 mas minutos, né. não adianta ter só rápido, mas não ter assertividade, Uhum. né. O grau de assertividade é muito importante nessas ferramentas, É. tá. Não é porque eu sempre digo: psicologia é ciência, gente. Psicologia é ciência. As pessoas se surpreendem muito com os resultados dos alguns testes que eu faço. "Nossa, mas como aquele questionário dá esse resultado?" Aí, bola de Aí cristal? Ah, você tem bola de cristal? Como você sabe como tanto é que de você mim faz assim? isso? As pessoas falam isso É. muito comigo, né. Mas, isso é ciência, é pesquisa, é conhecimento tácito, anos e anos fazendo a mesma coisa. Pena que algumas pessoas não se aprofundam, né. É rápido, mas com consistência.
Não adianta ser só rápido, É. né? Mas isso também é importante. O processo seletivo, tanto que é importante a gente aprofundar, fazer uma entrevista, etc., né? Aprofundado. Mas tem que ter agilidade. O É, que eu vejo, assim, é, hoje, quem trabalha com recrutamento é, e seleção, se você não for ágil, é, por isso você tem que usar ferramentas ali que sejam perfeito. ágeis, É, mas, né, e profundo ao mesmo é, tempo, você perde. é, Eu escutei isso e a última funcionária que eu fiz para mim, eu demorei 3 dias para selecionar. Assim, desde que é, recebi o currículo é, e chamei. E eu vi que eu não perdi. Todo mundo que mandou currículo, é, deu tudo certo e tal. Mas por quê? 3 dias eu fiz o processo todo. é, E fiz super profundo. De fazer dinâmica, de é, fazer. Porque eu gosto de dinâmica, porque como a é, pessoa vai ser muito social, eu faço dinâmica, coloco todo mundo, vejo ela em grupo, é. vejo, sabe? Eu Coisa gosto boa! muito, Quanto tempo que eu faço. não ouço isso? Dinâmica de grupo, adoro para trabalhar para mim. É. Eu olho e eu que faço. E todo mundo comenta isso, assim, não, você é a dona da empresa e você que ligou pra gente. É, Eu faço questão, sabe por quê? é, Sabe o que eu faço? Eu coloco uma estrela é. no currículo, os que eu gosto, e guardo. Aí lá eu anoto e tal. Depois, os que eu gosto, já tava com estrela antes. Mas eu, sabe, assim, por quê? Contato, telefone, como que ela é, se ela tem energia. Porque tem gente que você liga e fala, ah, mas que horas que vai ser? Ali eu já ponho observação. E eu fico de olho em tudo. E eu tenho muita... O povo brinca que eu tenho muita sorte pra selecionar, né? Não é Mas brinca, sorte, mas não é fala isso, sorte sorte, não nada, é vida técnica. sorte, é. Mas é por causa disso. E É. eu fico... Se eu apaixono É, pela candidata, eu falo, não, calma. Tanto é que a estrela que eu coloco, é, eu guardo o currículo. Eu não vejo, não. Depois de todo o processo, a manhã inteira ali, a É. dinâmica, etc e tal, eu volto no currículo. Pra não ficar apaixonada com aquela Tá. primeira impressão. E ó que eu tenho técnica. É, Mas mesmo assim a gente sabe que, né, tem as paixões da gente. Fala, tem. nossa, é isso que eu preciso e já empolga, né? E aí eu falo, não, vamos ficar fria ali, ouvindo, né? Porque ali... Porque eu acredito muito nisso. Selecione quem tá do seu lado. Na sua casa, quem você namora, quem que você coloca no seu setor, Perfeito, quem que você perfeito. coloca no seu trabalho. E as pessoas dão sinal. Falo que muita coisa que acontece aí, até em casamento e etc, eu não imaginei e tal. É porque comeu mosca. Porque algumas horas a pessoa ali identificou. Só que você apaixona, aí você apaixona, você fica cego. Né? Eu Muitas costumo- vezes. Toda relação é um contrato psicológico, Uhum. tá? Toda relação tem que ser ganha-ganha. Qualquer relação, marido e mulher, colaborador e líder, Os combinados, né? Eu falo. todos os Uhum. combinados. Qualquer relação, cliente-fornecedor, qualquer relação é uma relação de negociação. Qualquer relação é um negócio. Não adianta a gente querer ficar fantasiando isso, não. Então tem que ser um negócio que é bom para os dois lados. E tem que ser bom para os dois lados, né? tem Porque que você vai ficar sempre ser um bom. só sempre cedendo, né? Selecione um parceiro que seja bom para que você, agregue, bom né? para ele também, É. tá? Seleção é em tudo na vida. Você tem que selecionar o parceiro, tem que Seus selecionar os amigos, amigos, selecionar né? aquelas pessoas da família Seus que você parceiros. não, né? Tem algumas pessoas da família que você tem afinidade, outras não, né? Selecione essas pessoas, tá? É Uhum. importante para você. Você vai fazendo isso intuitivamente, né? Você sabe. Uhum. Mas você tem ferramentas e você tem intuição. Você lê os sinais. Uhum. Tá? Isso que você, o colaborador fala assim. Um aluno me falou que o colaborador fazendo a seleção, a pessoa falou: é aonde? Ele falou o nome da empresa. Aí ele perguntou: mas é aonde? O nome da empresa, falou de novo. Mas aonde? O lugar? Onde fica? No Vila da Serra. Ah, no Vila da Serra eu não trabalho, não. Falou assim? Falou com ele. Porque é muito engarrafado e tal. Aham. Então, Mas que bom que ele falou agora, né? já falou agora. Os meninos de Não, hoje falam ótimo. agora. É. Mas o que Os você meninos de falou, hoje é a ótimo. pessoa E é mesmo. os meninos de Eu hoje. sou né? mais de falar, né? Não, muito transparente. E essa coisa que você falou, né? Ele fala: ah, que horário? Ah, seja. Não, a gente entenda, Aí mas eu, aqui vai ser, né, assim, aqui funciona dessa forma e não, tal, vai ser um aprenda a pouco ler os complicado. sinais. Aprenda a ler os sinais. Tom de voz, tudo, né? Tudo Que a você pessoa fala, o você conteúdo. aprenda.
As pessoas falam, professora, mas você tem técnica, né? Você é psicólogo, Mas você tem todo mundo tem técnica. que aprender. Mas qualquer um aprende. Eu É. ensino para os meus alunos Não, e hoje tem direto. técnica igual o seu, por É, exemplo, você responde ali, já é, sai, você tem que saber ler, né, os tem que saber dados. ler, exato. Mas os dados É. estão ali de forma bem acessível Não, até, eu né? ensino de qualquer forma. Né? E a gente pensar muito É, nisso, assim, o que você tolera é, para trabalhar com você? O que você tolera e o que você não tolera? é, O que para você é importante? Por exemplo, a consultar, né? Já tem 24 anos, e o que a gente trabalha? Com desenvolvimento humano. Trabalhar comigo tem que gostar de treinamento. Tem que gostar de desenvolvimento. Tem que gostar de seleção. Porque imagina o aluno ligar e falar assim, o curso é sábado? Ai, nossa, mas sábado? Se a minha funcionária não valorizar muito isso, você vai falar assim, nó, difícil mesmo, hein? Sábado? Nó, te entendo, largar sua família. E muitas vezes fala, né? Mas é natural da pessoa, não precisa ser forçado. Não. Se ela gosta, fala, nossa, mas aqui, você vai perder a hora. Você vai ver, quando chegar às 6 horas, eu já fiz curso sábado, eu fico escutando, né? E quando eu vejo, acabou. E aí depois você curte, você vai ter a noite para curtir, outros dias também, porque tem que equilibrar e tal. Então eu falo assim, imagina se a pessoa não valorizar, estudar. Né? Então, assim, isso tem que ser mais natural, porque uma hora ali você acaba entregando, né? Se você não acredita muito naquilo, né? Conversando muito tempo, né? O inconsciente fala, né? Então, por isso que é importante, né? Da gente selecionar pessoas que tenham valores, que tenham características. E pra gente, né, finalizar aqui, o papo poderia ir muito mais, né? Mas eu falo que gestão do tempo é importante. Importante. E aí eu quero agradecer muito, né? Seu tempo e tal, mas eu quero que você fale um pouquinho da ferramenta. Vamos pensar, se você tivesse uma caixinha de ferramentas e eu falasse com você assim, tô vendo que é tanto de ferramenta sua aí, mas agora você vai poder ficar com 3. Tá? Assim, você vai ter que selecionar a partir de agora, Marilu, você vai ter que escolher. Só 3. E a partir de agora você vai ficar só com essas 3. Quais seriam, e me fala, e justifica a sua resposta, por que da escolha delas? Eu escolheria uma boa entrevista comportamental, tá? Essa é uma ferramenta essencial, nunca vai perder, tá? Pode ser até online, mas com a câmera aberta, para você sentir ali, online, né? Hoje em dia, online é muito fácil, né? Atenção a detalhes, aprender a ler sinais, tá? Eu escolheria uma pessoa que tivesse um perfil que prestasse atenção nos detalhes, né? É longe, trabalha sábado, esses comentários que você fez aí. E escolheria uma boa ferramenta de mapeamento de perfil, tá? Fala um pouquinho do Mapper, por favor. O Mapper é um teste de perfil profissional que é diferente dos demais, porque ele avalia 20 habilidades e competências. Não são só 4 variáveis, ele tem 20 e elas se correlacionam, né? Você pode verificar se ele tem dificuldade de tomada de decisão, porque ele não gosta de conflitos. Aí você vai lá na outra competência e verifica se ele tem dificuldade de conflitos. Você pode verificar se ele está desmotivado, porque ele está com falta de foco, porque ele está se sentindo subaproveitado, porque ele está se sentindo sem reconhecimento. Tem várias competências que você vai certificando-se do perfil dele. E ele tem um alto grau de assertividade, porque ele trabalha com metodologia ipstativa, que é metodologia de escolha forçada, que é um questionário sem pé nem cabeça, que as pessoas falam comigo, que é isso? Que questionário maluco e tal. Aí, tem umas horas que tem duas que tem muito a ver com você. Né? Aí você tem que escolher. E há duas que não tem, a que menos tem. Sempre assim. E o grau de assertividade dele é de 90%. Né? Então, 90. Assim, isso é verificado pelos alunos, né? Pelos participantes, não é só aluno, eu tenho clientes no Brasil inteiro. Eu já usei em 24 estados brasileiros, a amostragem é muito nacional, porque eu dei aula no Brasil inteiro pela fundação, e eu tenho mais de 100 mil testes. Nessa base de dados, agora eu estou conseguindo abrir 80 mil, mas eu tenho mais. 80 mil? Eu tenho mais, porque eu trabalho com ele há 30 anos bastante. Também. Já tem 30 anos, você usa? Eu patenteei da década... porque eu sei que você patenteou, patenteei né? na década de 90. E ele tem a metodologia pesquisação,
A pesquisação, ela é orgânica, ela é viva. Então, quando a geração Y entrou no mercado, eu ajustei para a realidade. Quando a Z entrou, tornei a ajustar. Então, ele fica muito dinâmico, né? Bom que ele é Então, dinâmico, né? Dá para você mudando. muito ajustado à realidade. Então, assim, ele é uma ferramenta muito útil, porque tem alto grau de fidedignidade e é rápido. Eu treino as pessoas para usar a ferramenta. Eu tenho curso em EAD que você pode aprender, né? Faço a devolutiva pelo WhatsApp, que eu gravo. Isso foi uma aluna que me pediu há 5 anos atrás. Eu, sem querer, comecei a fazer devolutiva para ele, que ela estava lá no norte, eu estava aqui com ele, ela ia participar de uma seleção. Falei, uai, só se eu gravar um áudio para você. Não tinha Zoom, nem Teams, nem nada disso. Tá? Aí eu É muito gravei para ela. prático, né? Eu gosto de coisa prática. E ela Que funciona. depois. Eu agora desenvolvi a inteligência artificial. Eu ganhei uma subvenção do governo para perenizar o conhecimento. Tá? Esse áudio que eu faço, quem está fazendo é o algoritmo. Aquele que você recebeu, quem está fazendo é o algoritmo. Que bacana. Para E não é bem ficar... detalhado, um monte de página ali, descrição. Muito ele é legal, muito bacana. Pois é. E é muito legal a gente ter ferramentas mesmo, né? Pergunta. Eu gosto muito assim, descreva, né? Descreva uma situação, me fala uma ideia, a melhor ideia que você teve na empresa, como que você resolveu, que é a comportamental, né? A gente perguntar, descreva, revela, me conte. Nada hipotético. Me fala que maior conflito que você teve com o seu líder, maior conflito que você teve na equipe, o que você fez de diferente, qual legado você deixou na empresa, né? Desde que você entrou e saiu, quais foram os 3 marcos. Gosto muito daquela entrevista ali que você vê bem o dia a dia da pessoa, prático ali, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Entrevista por competências que você está falando, né? Descreve, que ela tem que explicar o porquê. Não adianta falar, eu sempre falo isso com meus alunos, não adianta você falar, eu sou um excelente líder. Então me conta uma situação que você contratou um estagiário e o transformou em um profissional e no final, na carreira dele, ele se tornou um supervisor, um gerente. Aí ele... Né? O que você fez diferente, o que você setou, o que você... O que você fez ali que realmente deixou... Se eu perguntasse, né, para um líder, o seu líder, que você saiu da empresa, mas me fala ali 3 coisas que ele lembraria de você, que foi mais marcante que você fez. Então, você é muito Fatos gostoso. e dados, você trabalha com fatos e dados. E aí você vê muito ali, dá para entender. Excelente. Acho bem bacana mesmo. Tá, para deixar uma mensagem final... indicação de livro também, se você quiser deixar, né? Assim, que ajude as pessoas nesse processo de seleção, de colocar as pessoas certas no barco, pessoas que são alinhadas. Que você... Uma mensagem final, assim, que é uma mensagem de ouro. O que eu diria para as pessoas? Invista em você. O Les Giblins, em 1956, escreveu um livro, eu recomendaria vocês lerem esse livro de 1956, que ele fala sobre relacionamento interpessoal. Dizem que o Dale Carnegie escreveu um livro, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que vocês devem conhecer, pautado no livro dele, do Les Giblins. E ele fala o seguinte: as pessoas estão interessadas nelas mesmas. Quando você quer tirar o melhor de uma pessoa, interesse-se pelas pessoas. Interesse-se realmente, verdadeiramente, porque a gente percebe quando a pessoa gosta de você e não gosta. É só superficial, né? É social. Mas interesse-se pelas pessoas. As pessoas estão interessadas nelas mesmas, qualquer ser humano. Por isso que toda relação tem que ser boa para os 2 lados. Essa é a recomendação final que eu deixaria para vocês. E o livro que você falou, qual que é o do... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Não esse. O que você falou de... O do Les Giblins, de relacionamento interpessoal. Põe no Google, vai colocar o nome dele. Não, é um livro que você falou um pouco antes, que é do 61... 61 Verdades sobre Gestão de Pessoas. Qual o livro que é esse? Esse eu não conheço. É do Robbins. Vale a pena? Vale a pena. Sem dica, bacana. A 61 Verdades dele é muito boa. Tem um outro excelente do que eu gosto muito. Esse é de quem? 61 Verdades sobre Gestão de Pessoas. Do Robbins, Stephen Robbins. Tá. É do Robbins, que é muito comum. E tem um muito bom também do Paulo Gaudêncio, Super Dicas para se tornar um verdadeiro líder. É um pocketbook, gente, pequenininho assim, você lê em 1 hora e é um
curso completo Ó, de que bacana. liderança. É, Legal. super dicas para se tornar um verdadeiro líder. Eu Eu adoro tenho muitos, essa eu tenho leitura. muitos. Tem a da Brené Brown, Ah, tem tá. muito, tem Aham, muito livro bom. não, Tem livro O bom. Poder do Hábito, tem, nossa, É. a gente nem pode falar, é tanta coisa que... Ainda bem, né? A gente É. tem muito recurso, né? É. Para acessar aí. Eu falo que desde 2009 que eu leio um livro por mês e eu falo que é a melhor coisa. Assim, desde o mestrado, eu fiz mestrado e lá eu li tantos que eu falei, gente, eu li tantos em um mês, não é possível que pro resto da vida eu não posso ler um. Porque se você for pensar, às vezes o livro tem 15 capítulos. Em 15 dias você lê um capítulo por dia. É muito tranquilo, né? Você ter esse hábito, é muito bacana. Bom, então, gratidão, né? Foi um prazer aí conversar com você. Eu falo que tem muito repertório pra gente. Gratidão muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Muito obrigada, Karine. Eu tenho idade para ser sua mãe, tá? Não, não é assim também, não. Mas quase lá. Quase lá. Mas aí eu tenho... E vou trabalhar até 90, viu, gente? Eu vou trabalhar até 90. Eu falei isso hoje, que o meu é até 80, Tá. na Consultar. Não, eu vou até 90. Então você tá mais E ainda uma animado aluna que eu. ontem falou comigo, professora, o meu bisavô trabalhou até 97. Então, você vai também trabalhar até 97. Fiquei muito feliz com esse depoimento da minha aluna. E tem previsão agora que vai ter várias pessoas aí que vão ter 150 anos, ó. Você viu isso? Né? Não é vai ser mais ou menos por aí. Não é bem mesmo que a gente vai provável. trabalhar, né? Mas gratidão, obrigada e tudo de bom, muito sucesso, com muita felicidade. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo nosso dia. Muito obrigada por esse dia especial que você me convidou aqui. Dia do psicólogo foi bem marcante, né? Obrigadão. Bom, gente, gratidão também aí pelo tempo de vocês. Eu falo que tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Eu espero ter agregado, a gente ter agregado, né? E a gente vai estar junto aí daqui a um mês no nosso 10º podcast. E a gente vai falar sobre storytelling e comunicação. Sim. Então, tudo de bom? E vamos junto aí nessa jornada de desenvolvimento. Até mais.